A saúde masculina é um tema pouco explorado, pouco falado, pouco divulgado e realmente hoje nós temos diversas ferramentas de promoção de saúde, de prevenção de várias doenças e que muitas vezes nós homens negligenciamos. Falamos da nossa tabela do futebol, falamos dos gráficos da Bolsa de Valores, da escalação do nosso O time que time, o perdeu. time que perdeu, o desempenho de todos, mas poucas vezes falamos de saúde e de um assunto tão sério como a gente vai abordar hoje. Não é mesmo, Rosana? É isso aí. O assunto de hoje, Renato, é um assunto muito sério curiosamente, é um assunto que a maioria das pessoas acha que é um problema feminino, que é um problema da mulher. Unicamente da mulher. Unicamente da mulher. E nós estamos falando do vírus HPV, que é exatamente para isso que a gente está aqui hoje, para quebrar alguns tabus, dar informação de qualidade, exatamente falando que o HPV absolutamente não é um vírus só que causa, sei lá, problema e doença na mulher, e o homem está muito envolvido nisso também. E para a gente bater esse papo, ninguém melhor do que um especialista, um urologista, professor Júlio Carvalho. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, podcast voltado para a saúde, e que o Dr. Júlio é professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, um líder de opinião na área, um pesquisador em HPV, e que nos dá a honra de conversar sobre esse e tantos outros assuntos aí derivados aí da infecção pelo HPV em homens. Obrigado pela tua presença aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Renato, Rosana, revendo, novamente a gente. E, de fato, o HPV, ele pegou o estigma da mulher por causa do câncer do colo do útero, Foi descoberto o DNA do vírus relacionado ao câncer do colo do útero. Isso foi muito importante, levantou essa bandeira. E, por um tempo, se esquecia que o homem também poderia ter alguma relação com esse vírus, E se a gente for ver, a incidência de HPV, tanto no homem como na mulher, é praticamente igual, Então, tanto para as lesões benignas, como para as lesões malignas. Então, os riscos são os mesmos, Então, aquela preocupação de que o homem que passou, a mulher que passou, Então, é sempre importante saber que o risco acontece com os dois, E eu acho que essas campanhas, Novembro Azul, esse movimento Cuide do Seu, Vamos cuidar do que é nosso, da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso menino lá embaixo. Então, isso é importante mostrar, porque a gente não pode falar num homem só da próstata, A gente fala da próstata e de outras doenças que o homem tem. Então, aproveitar essas épocas, essas campanhas, para falar de uma doença que pode causar câncer. Exatamente. E assim, acho que para começar do início, primeiro, para quem está ouvindo a gente, falar que o HPV, sem dúvida, é o vírus que causa com maior frequência infecção sexualmente transmissível. A gente não chama mais de doença sexualmente transmissível, porque não necessariamente ele vai causar doença, mas do ponto de vista de infecção é o mais prevalente. E tem algumas características desse vírus que chamam a atenção, e eu, como infectologista, tenho que falar que, por exemplo, você quando tem uma outra virose, um sarampo, alguma coisa, você tem sintoma clínico, você tem febre, você tem calafrio. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um vírus silencioso, que muitas vezes, muitos homens podem estar infectados e não sabem, porque exatamente ele não tem sintomas e ele pode descobrir lá para frente em relação a isso. Concorda comigo? Sem dúvida, o que a gente percebe é que, tanto em homem como em mulher, a presença de verruga, que é o quadro principal visível, ele ocorre em 20% dos casos, Então, 20% dos casos você vai ter a verruga visível. Muitas vezes você tem uma verruga visível, mas a pessoa não dá importância, Acho que aquilo foi de nascença, já está ali peludinha, já tem criada, e não dá importância e está com HPV. Mas 80% dos casos, as lesões não são visíveis, São microverrugas, são lesões microscópicas que você só vai conseguir localizar com equipamento com lentes. Isso também no colo do útero, da mulher. Isso ocorre no pênis, na pube, na região genital do homem. E o mais interessante é que as lesões subclínicas ou microscópicas são as que têm os tipos de HPV mais oncogênicos, mais graves, que causam câncer. Então, quando a pessoa acha que está... Não, eu fui no médico, eu olhei e não achou lesão nenhuma. Sim, você está vendo 20%.
Então, 80% são microscópicas e se transmitem. Né? E elas são transmissíveis. Então, elas são transmissíveis e contêm os tipos de HPV mais oncogênicos. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Frase de impacto, né? Que a gente fala, você pode nunca ter visto o HPV, mas certamente ele já te viu, né? Que em algum momento ele já te viu e você não... Não, eu estou falando isso porque 80% da população, pelo menos 80% da população sexualmente ativa, em algum momento da vida vai encontrar com esse vírus. Isso. Tem estudos brasileiros mostrando isso, de Cortes vem acompanhando, né? Os estudos feitos lá pela Universidade do Rio Grande do Sul e que acompanhou exatamente meninos e mulheres que chegam já no início da vida sexual com uma altíssima prevalência de HPV. Eu te faço essa pergunta, tem a ver? É casado, é solteiro, é de uma religião, é de outra, tive um parceiro, tem 2 parceiros. A gente consegue estabelecer algum grau de risco para ter ter maior chance de ter HPV ou não? Isso é interessante. É uma época que eu tentei, né, avaliar. Eu lembro que a gente tentava classificar, tentar entender como é que a gente podia dividir. E aí eu acabei chegando à conclusão, tanto que me chamaram muito para dar aula na ginecologia, sobre HPV, quando avaliar o parceiro. Né? Então, eu falei muito sobre isso, quando avaliar o parceiro, as indicações. Aí o tempo foi passando e eu percebi que não existe isso. Você teve a primeira relação sexual, ou você teve o primeiro contato sexual, um beijo. Não precisa nem ter penetração. Troca, nem penetração. Você já está exposto. Então, não tem esse... Eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou viúvo. Não tem como você saber quando você pegou. Porque num contato simples de um beijo, um sexo oral, né, você pode se contaminar. A penetração, então, facilita muito mais, porque você tem atrito. Né? Isso facilita lesões que permite a entrada do vírus. Né? E já emendando nessa pergunta, portanto, no teu racional do que você está nos explicando, usar camisinha não garante, não previne a aquisição do HPV. Não queria te chatear, mas não. Não porque a camisinha, ela cobre só o pênis. Claro. Né? Então, o que a gente até observa é o seguinte, quando o indivíduo usa o preservativo, ele começa a ter lesão de HPV fora do pênis. Ele tem na base do pênis, no escroto, porque a camisinha protegeu só aquela região. Só a região que cobre metade do pênis, às vezes, né? 3/4. Daí é importante que a prevenção tem que ser mais ampla, né? Você tem que, se possível, prevenir antes, né? A prevenção seria, além do preservativo, a vacina, que vai te ajudar a você ter uma proteção com anticorpos, né? Ou seja, é um vírus, então, que não necessariamente você precisa ter penetração, uma relação de fato, é um vírus basicamente do contato pele-pele e mucosa com mucosa, tá certo? Isso. Então, o contato basta, e por isso que os números são tão elevados da prevalência desse vírus na população como um todo. E a outra coisa importante que você falou é que o fato de ser solteiro, casado, não interessa. Você pode ter tido uma infecção lá atrás, há 5, 10 anos atrás, e depois de muitos anos é que aparece a lesão. Então, não existe um culpado, não existe... Porque a gente, na infectologia, a gente acaba recebendo, às vezes, mulheres que querem a separação, porque traiu, porque não sei o quê. Então, acho que para deixar isso bem claro e quebrar esse tabu. A gente recebe também, né? Uma vez eu recebi um rapaz, ele veio de outro estado, que ele queria que a mulher estava processando ele, porque ele tinha passado HPV para ele. Eu fiz uma pergunta simples, os dois tinham uns 28, 30 anos. Eu perguntei, quando você foi se relacionar com ela, foi casar, você já tinha tido outra parceira? E ela? Teve? Então esquece. É impossível saber. Né? Então, quem pegou de quem, quando que passou. Então, você não sabe qual foi o contato. Muitas vezes as pessoas suspeitam. Né? Eu tenho certeza que foi. Não dá para ter certeza. Porque ele pode estar, como você falou, muito mais antigo do que os últimos relacionamentos. Né? E essa latência dele, ele pode estar superficial, que você pode, numa escovadinha, descobrir o DNA, né? Mas ele pode estar mais profundo na camada. Então, ele está adormecido na camada, você não consegue diagnosticar, você não vê lesão, você fazendo raspado, você não acha. E uma fase da tua vida que tua imunidade está baixa, ele reativa. E aí vem aquela preocupação, às vezes a pessoa está 20 anos sem ter relação sexual. Fala, como é que veio aparecer em mim agora? Lógico. Ele estava adormecido. E a gente sabe que existe aí centenas de tipos de HPVs diferentes. HPVs, a gente falou muito dos HPVs que causam câncer, né? Que são os mais perigosos, as lesões. Mas uma típica lesão causada pelo HPV, muito comum em ambos os sexos, mas no homem fica muito visível, são as verrugas genitais, né? Conta pra gente um pouquinho. Essas verrugas, elas têm um crescimento rápido, lento? Que tipo de HPV? Esse também é o mesmo que causa câncer ou não?
fácil de tratar, volta, não volta? Resume pra gente como é que funcionam as verrugas genitais no sexo masculino. Então, as verrugas genitais, elas geralmente estão associadas ao tipo de HPV mais benigno. Isso não é 100% dos casos. Então, 80% dos casos são tipos de HPV não oncogênico, mas pode ter o HPV oncogênico junto. Então, não quer dizer que ela... Né? E essas verrugas, elas vão depender, o crescimento delas vai depender muito de vários fatores, né? Da imunidade de cada um. Então, vamos supor que o indivíduo ele tem uma verruguinha e ele acha que ele queimou aquela verruga, ou ele, além daquilo, ele faz outras coisas como ficou irritado e ele passou um creme, um corticoide. Esse corticoide diminui a imunidade local, favorece o desenvolvimento da verruga. Elas espalham, crescem. Né? Você resolveu fazer uma raspagem do pelo, hoje em dia está na moda, né? Fazer a higiene dos pelos, e você raspa com gilete, com uma maquininha. Aquele microtrauma que a maquininha gilete provoca, cria portas de entrada. Então, aquela verruguinha que era única, elas ficam múltiplas. Então, depende muito do comportamento de cada um, da imunidade de cada um. É muito comum a gente, hoje em dia, perceber essas verrugas, o pessoal começa a eliminar, cauterizar, queimar, e elas ficam voltando. Né? O índice de recidiva é muito grande, é acima de 50% de verrugas são tratadas e continuam voltando. Aí por vários fatores, né? Ou porque você continua fazendo alguma coisa que favorece o crescimento, o uso de corticoide, raspagem, ou porque você está queimando ou está cauterizando as verrugas que você vê. Só que tem verruga microscópica, lesão microscópica, que vai, daqui a pouco, se desenvolver. Então, a pessoa vai cauterizando o que vê, daqui a pouco aquela pequenininha que ela não via cresce, ela cauteriza aquela, e aí você acha, está voltando. Não, está voltando, ele está ali, né? Faz tempo que ele está ali. Então, essas verrugas, elas incomoda, né? Então, uma situação que a gente vê é assim, olha, eu tratei, como é que eu faço para não pegar mais? Eu não quero pegar, eu também não quero passar. Eu tenho certeza que eu não tenho? Então, essas situações a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem que ter exames e maneira de avaliar que você pode garantir que aquela pessoa não tem, né, para poder voltar a uma atividade sexual. Porque, emocionalmente, as pessoas ficam totalmente abaladas. Ou seja, Júlio, você está super levantando a bola para nós para a gente falar de prevenção, né? Porque a Sem gente já dúvida viu nenhuma. a problemática toda, que é, primeiro, a carga da doença, que é uma enorme a carga da doença, da presença, da infecção. E daí a gente também já aprendeu que a camisinha, óbvio que é importante, né? Lógico, tem que falar que é super importante, principalmente para outros vírus, HIV, hepatite B, tem várias outras coisas, né? Mas no caso específico do HPV não é suficiente. E daí, óbvio que a gente, né, nós dois aqui, a gente tem que falar de vacina. E lembrar que a vacina hoje é uma vacina disponível na rede pública, dentro do Programa Nacional de Imunizações, para meninos e meninas, ou seja, sexo neutro, né, que a gente fala, dos 9 aos 14 anos. Então, é algo que o Brasil teve uma conquista enorme, no sentido de você, de fato, poder fazer uma prevenção eficaz em relação a isso. Mas vamos falar dos homens mais velhos também, que eu acho que é importante lembrar desses... Passou a adolescência, eu não tomei a vacina até os meus 20 anos de idade. Devo tomar ainda? A vacina vai me ajudar? Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre falo que a gente tem algumas situações que a gente vem acompanhando, que é a gente vê um índice de infecções sexuais, principalmente HPV também, entre 17, 18, 20, 25 anos de idade. Depois a pessoa tem um relacionamento fixo, casa, estabiliza sexualmente, até que chega nos 45, 50, 55, por perda do parceiro, faleceu, ou separações, nós começamos a ter outro pico. Então, a gente tem na fase dos 50, 60 anos, tido um aumento muito grande, né, de homens e mulheres expostos, né, e eles voltam a ter relação como criança. Não usam preservativo, não tem medo de nada e começam a desenvolver, né? Então, a gente acompanha essas infecções. Nós estamos pegando pessoas com 70 anos, 80 anos de idade, tendo HPV por novos relacionamentos em todas as regiões que vocês podem imaginar, né? Desde a região genital, como ânus, boca, porque transmite para todos os lugares, né? Júlio, outro aspecto que a gente... Agora eu vou falar como mulher, né? Eu acho que a mulher ela é muito mais ligada na sua saúde, ela vai ao ginecologista regularmente.
E a gente não vê exatamente essa mesma, eu não sei se é vergonha, se é não querer admitir, mas eu queria saber da tua experiência como urologista, como é que o homem vê isso daí? Se ele vê alguma lesão, alguma coisa, ele sente medo, é vergonha? Por que ele não necessariamente procura ajuda logo de cara? Eu acho assim, já mudou um pouco, né? Mudou, que nem eu comparo com a época do fumo. Nós estávamos numa rodinha, 9 fumavam, 1 não fumava, né? Também exame de próstata era assim, né? Um foi fazer toque, os outros não fizeram. Hoje inverteu, né? Na rodinha, ninguém fuma, um só. Né? Então, a maioria já foi fazer o toque, o outro que não foi já fica de fora. Então, o homem tem procurado mais. Ele tem procurado por vários motivos. Né? Eu acho que hoje em dia a estética preocupa muito, tanto os homens como as mulheres. Né? E o homem se preocupa com a estética, né? Com a beleza, com o corpo, com o físico. Eles fazem muitas também depilações. Então, hoje a moda do homem é ficar sem pelo. Né? Então, esteticamente, aí começa a achar coisa. Então, na hora que você raspa o pelo, você começa a ver lesões que você não via, que era coberta por a quantidade de pelo. Então, os homens, eles têm procurado mais. Ótimo. Eu percebo que eles têm procurado bem mais do que a gente pensava, né? E procuram tanto por lesões que eles têm e procuram também para prevenção. Assusta, né, a gente falar, né, que acho que não procura tanto, mas tem procurado. A preocupação deles vem aumentando bastante. Mas a gente ainda vê essa vergonha em procurar em meninos e meninas. Eu ainda vejo isso, que a gente recebe muito contato nas nossas redes sociais e o pessoal preocupado. Eu tenho vergonha de procurar, não sei com quem que eu falo, eu não falei para os meus pais. A gente orienta, não, fale com alguém, vê alguém de confiança da família, se abre, vai procurar um médico. E jovens, né? Meninos e meninas, né? Então, acho que a gente tem que orientar esse pessoal, né? Mas, felizmente, hoje em dia, começou a aumentar bastante a procura, o próprio homem por si só procurar. Eu acho que essa mudança de padrão de comportamento, eu acho que ela existe. O Brasil é muito desigual, né? A gente tem áreas realmente na região norte, nordeste do país, com grandes desigualdades sociais, onde a mulher ainda tem vergonha de ir no médico, onde o homem ainda não fala sobre colonoscopia, sobre toque retal, é um grande mito. Verdade. Ainda, né? No ambiente nosso, na nossa bolha aqui em São Paulo, realmente há uma transformação grande, mas acho que a gente ainda tem um chão muito grande para avançar num país como um todo e tão desigual e diferente quanto o nosso, né? Culturalmente falando. Sem dúvida, viu? Eu acho que, sem dúvida, isso tem essa importância. A gente atende pacientes do Brasil todo. Então, a gente recebe informações por vários canais do Brasil inteirinho. Então, a gente, até de fora, né? Às vezes vem pessoas simples, a gente percebe um pessoal muito simples, muito preocupado, muito ligado com a doença, mas com muita dificuldade, por causa dessa desigualdade, de encontrar locais que tenham um atendimento adequado. O acolhimento, né? Então, esse pessoal tem preocupação, eles não sabem como procurar, porque na região deles não tem. Mas eles estão entrando na internet perguntando para a gente. Isso é ótimo, né? Ou seja, nós aprendemos um monte de coisa, mas eu acho que o mais importante que a gente está aprendendo hoje é a informação. Né? Quando você tem acesso a uma informação adequada, eu acho que cai vários tabus, né? Cai vários problemas do ponto de vista, seja da vergonha que eu falei, seja da traição, que a gente já viu que não é por aí. E o mais importante, quando você tem a informação, é você poder se cuidar. E é daí, óbvio, que passa pela imunização, pelas vacinas que a gente já explicou. E tem a tríade de prevenção também do HPV no homem, que basicamente é vacina, que a gente já falou bastante, o uso correto da camisinha e, claro, procurar o seu médico quando você... Primeiro, de uma forma rotineira e, em especial, quando você detectar alguma coisa que está estranha em você. Sem dúvida nenhuma. Isso aí. Que é exatamente isso que a gente quer informar para todo mundo que está ouvindo, seguindo a gente, em relação da importância que é a prevenção em relação ao HPV. E cuidar da saúde não é fraqueza, pelo contrário, né? É uma fortaleza. Mostra que ele é um adulto responsável, forte, quer o seu bem, quer inspirar os seus amigos, pais, colegas, irmãos, filhos. Briguento, né? A pessoa tem que ser briguenta, não quer deixar passar nada despercebido, né? Isso. E eu sempre falo, na mulher tinha sempre o autoexame, né, da mama, né? E eu falo em relação ao HPV a mesma coisa, né? Se examine.
É isso aí. Olha para o parceiro, olha para a parceira. Se você, só de você se examinar, às vezes ouvindo isso, você encontra coisas que você não estava achando que era e pode ser. E nos parceiros também. É isso. Cuide dos seus. Cuide dos seus. Ótimo, ótimo. A gente só tem a agradecer, né, Rosana? Júlio, foi um prazer essa nossa conversa aqui. Eu acho que pôde trazer um monte de informações importantes para a saúde masculina, um tema pouco falado. A gente fala muito da saúde da mulher, mas menos do que deveria da saúde masculina também. E sigam a gente nas nossas redes, @R3K Oficial, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, @Júlio Zonzini. Júlio Zonzini. Júlio Zonzini, tudo junto, @Júlio Zonzini no Instagram, onde você pode ter tantas informações como essas. Muito obrigado aí pela agradável companhia nos tocadores de podcast, no YouTube. Nosso canal está sempre aí com muitas informações sobre saúde. E compartilhe esse episódio, que eu acho que tenho certeza que muitos dos seus amigos aí vão adorar ouvir e se inspirar também para cuidar mais da sua saúde. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de vocês e parabéns pelo trabalho todo. Quem quiser também seguir a gente, tem o canal HPV Online. Boa. Ótimo. HPV Online está tanto no Google, você vai achar os canais, e vai no YouTube. Ótimo. Tem vários vídeos que precisar de informação, a gente está à disposição. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada.